Não sei nem por onde começar. Sabe aquele tipo de dor que corrói por dentro, mas você tem que engolir a seco e seguir? Essa é a sensação que me acompanha desde que tudo começou a desmoronar ao meu redor, e ainda não acabou. Meu nome é Lara, tenho 28 anos, e minha história é um emaranhado de traição, rejeição e uma redenção que ainda está nascendo, aos trancos e barrancos. Desde pequena, vivi à sombra da minha irmã gêmea, Elisa. Não que ela fosse perfeita, muito pelo contrário, mas para minha família, ela sempre foi a queridinha, a bonita, a inteligente, a garota que tinha tudo para dar certo. Eu, sempre a sombra, a fracassada, a que não merecia amor nem atenção. Quando conheci o Marcos, o filho da mulher que viria a ser minha sogra, uma figura que parecia saída de um pesadelo, achei que minha vida finalmente ganharia um rumo. Marcos era o oposto do que eu imaginava, doce, paciente e apaixonado por mim. Mesmo com tudo contra, jurei que ele me amava de verdade. Mas a sogra, essa senhora tinha um ódio que parecia queimar cada átomo do meu ser. Ela nunca disfarçou. Desde o dia em que soube do nosso namoro, fazia questão de me humilhar, minimizar minhas conquistas, criticar até o jeito que eu respirava. No começo tentei ser forte, acreditar que o amor de Marcos seria meu escudo, mas a ferida aberta pela sogra nunca cicatrizava. Ela fazia questão de destruir minha autoestima, sem piedade. E a coisa piorou quando fiquei grávida. Pensei que talvez, isso uniria todos, traria paz. Mas só trouxe mais tormento. A sogra passou a me perseguir como se eu fosse um vírus, um monstro que roubava o futuro do filho dela. Minha própria família não estava do meu lado. Elisa, a irmã gêmea que sempre foi minha rival silenciosa, de repente apareceu como a nova favorita do meu pai, da minha mãe, e até do Marcos, que parecia se distanciar, como se minha gravidez fosse uma vergonha, um erro que precisava ser apagado. Uma noite, depois de uma discussão violenta com a sogra, que me acusava de usar o filho dela para se sustentar, recebi uma mensagem anônima. Cuidado, Lara, eles vão tentar acabar com você. Não confie em ninguém. Era uma ameaça clara, mas eu não fazia ideia do que estava por vir. Na semana seguinte, quase perdi o bebê. A sogra, com a ajuda da minha irmã, tentou sabotar minha gravidez. Descobri que elas tinham colocado veneno na minha comida durante um jantar de família. Eu só percebi porque passei mal e desmaiei. Fui levada às pressas para o hospital, e o médico disse que se tivesse esperado mais alguns minutos, não estaria aqui para contar essa história. Foi o ponto mais baixo da minha vida. Estava sozinha, rejeitada pela família, desacreditada por Marcos, e com uma tentativa de assassinato quase fatal por trás. Mas o choque maior ainda estava por vir. Meses depois, durante uma consulta de rotina, o médico sugeriu que eu fizesse um exame de DNA do bebê, porque havia um detalhe estranho no sangue do neném, que não correspondia ao do Marcos. Quando o resultado chegou, meu mundo explodiu. Marcos não era o pai do meu filho. E mais, o pai era o primo dele, o tal primo que eu sempre achei meio estranho, mas que nunca imaginei que pudesse estar envolvido nisso. A sogra, que me odiava tanto, havia guardado um segredo que mudaria tudo. E agora, com essa revelação, ninguém sabia o que fazer, nem eu. A rejeição, o ódio, a tentativa de sabotagem, tudo parecia apenas o começo de uma história ainda mais sombria e complicada. O que aconteceria comigo, com o bebê, com Marcos, com essa família que desmoronava aos meus pés? Eu estou no meio do caos, tentando me reconstruir de um jeito que nunca imaginei ser possível. Mas será que eu vou conseguir? E o que essa verdade vai fazer com todos nós? Quando recebi o resultado do exame de DNA, foi como se o chão desaparecesse sob meus pés. Eu estava sozinha naquele quarto de hospital, a mão trêmula segurando o papel que desmentia tudo o que eu acreditava. O pai do meu filho não era o Marcos, o homem que jurava me amar, o filho da mulher que tanto me odiava, a figura central de todo o inferno que eu estava vivendo. Era o primo dele, o primo, aquele homem que sempre parecia um fantasma nos encontros de família, que ninguém queria muito perto, mas que estava ali, vivendo na sombra de todos. Aquele exame virou minha vida de cabeça para baixo, mas não da forma que eu imaginava. Não foi só a surpresa, nem o choque da traição escondida. Foi a raiva, o medo, a sensação de que tudo o que me fizeram suportar até então era uma peça de um jogo muito maior, e eu era a única que não sabia das regras. Quando saí do hospital, meu celular estava explodindo. Mensagens, ligações, até mesmo minha irmã Elisa tentou me ligar. Eu ignorei todas, mas a notícia se espalhou. O que a sogra escondia, agora era a bomba prestes a explodir em cada canto daquela família que me renegava. Marcos não me ligou no dia que soube. Ele não me mandou uma mensagem. Parecia que o chão havia sumido sob os pés dele também, mas em silêncio. No dia seguinte, fui surpreendida por uma visita indesejada. A sogra apareceu na minha casa, com aquela expressão de quem acha que venceu sem sequer lutar. Olhos frios, sorriso torto. Lara, você precisa entender uma coisa. Isso tudo é uma vergonha para essa família. Você mentiu para o meu filho, para todos nós.
você não passa de uma enganadora. Fiquei em silêncio, enquanto ela despejava seu veneno. Mas algo em mim mudou naquele momento. Não era mais medo, nem submissão. Era a fúria da injustiça. Você não sabe de nada, respondi, a voz firme mesmo que o coração estivesse trêmulo. Eu não menti para ninguém. Vocês que escondem segredos podres debaixo do tapete. Ela riu, debochada. Você vai pagar por isso. E ali, naquele instante, eu percebi que a batalha não era só pela minha dignidade, nem pelo meu bebê. Era pela verdade. O primo, aquele que era o verdadeiro pai, desapareceu. Ninguém sabia dizer onde ele estava, e isso só aumentou minha angústia. Por quê? O que ele tinha a esconder? Eu precisei ser forte. Mesmo rejeitada pela minha própria família, pelo Marcos, pela Elisa, que agora parecia desfrutar do trono que me roubaram. Eu precisava cuidar do meu filho, da minha gravidez. Mas não foi fácil. Elisa, minha irmã gêmea, que sempre teve tudo, agora pisava em mim de forma explícita. Durante uma visita rápida da minha mãe, ouvi claramente quando ela disse: "Você não devia estar grávida. Estragou tudo. Se fosse eu, o Marcos estaria do meu lado. Você é um desastre." Aquela frase cortou minha alma, mas não me derrubou. Na verdade, foi o que me impulsionou para a frente. Comecei a buscar ajuda fora daquela família tóxica. Procurei psicólogos, fiz terapia, encontrei grupos de apoio para mães solteiras, mulheres que foram rejeitadas, traídas, desacreditadas. A reconstrução não foi da noite para o dia. Foram noites sem dormir, choros escondidos no travesseiro, dúvidas que quase me consumiram. Mas o bebê dentro de mim era a luz que me mantinha de pé. Ele não merecia carregar o peso das traições e das mentiras dos outros. Enquanto isso, os ataques continuavam. A sogra não desistia. Mandava cartas anônimas para o trabalho, telefonemas ameaçadores, até um dia em que o carro que eu dirigia teve os freios sabotados. Eu só percebi a tempo, o que salvou minha vida e a do bebê. Essa tentativa de me derrubar quase me matou. E naquele hospital, mais uma vez, eu me vi deitada na cama, com medo de perder tudo. Foi quando ouvi uma voz inesperada. Marcos entrou silencioso no quarto, os olhos cheios de lágrimas. "Lara, eu não sabia de nada. Me desculpa por não ter confiado em você. Mas eu não sabia se podia acreditar. Como confiar em alguém que esteve tão longe de mim quando eu precisei?" A história estava longe de acabar. Havia uma rede de mentiras envolvendo a sogra, o primo desaparecido, e até a minha própria irmã. Eu precisava descobrir tudo. Mas para isso, teria que enfrentar cada um deles, e a qualquer custo. Depois daquela noite no hospital, quando Marcos apareceu com os olhos vermelhos de choro, algo em mim mudou, mas não exatamente para melhor. A dúvida, aquela sombra que insiste em ficar quando a gente menos quer, se tornou meu pior inimigo. Ele me pediu desculpas, claro, mas para mim, desculpas não eram moedas suficientes para pagar o preço de todo o abandono, de toda a dor silenciosa que enfrentei sozinha. Não naquela família que aos poucos, revelava o quão podre estava por dentro. Eu precisava saber a verdade. A verdade sobre o primo desaparecido, sobre a sogra que parecia puxar as cordas por trás de tudo, sobre Elisa, minha própria irmã gêmea, que sorria para o mundo enquanto me esfaqueava pelas costas. E eu não podia confiar em ninguém. Minha única opção era começar a investigação por conta própria. Não sou nenhuma detetive, nem nada perto disso, mas eu tinha um instinto feroz, aquele tipo de instinto que só nasce quando você está no limite. Comecei pelas redes sociais do primo. Nada. Sumido, como se tivesse evaporado do mapa. Alguns amigos dele não queriam falar, ou fingiam que não sabiam. Outros, quando consegui arrancar informações, disseram que ele estava metido em coisas perigosas, que sempre teve problemas com álcool e apostas. Isso tudo não era surpresa. Mas por que ele tinha dormido comigo, engravidado meu filho, e agora desaparecido como um fantasma? O medo me dominava. Enquanto isso, a sogra continuava sua guerra suja. Novamente recebi cartas anônimas com ameaças. "Pare de cavar ou vai se arrepender." Um dia, encontrei meu carro com os pneus furados, e uma mensagem escrita no para-brisa com tinta vermelha: "Fique longe da família." Mas eu estava mais forte. A cada ataque, minha determinação aumentava. Marcos, apesar da confusão, começou a me apoiar mais. Talvez por culpa, talvez por amor, ou por um pouco dos dois, ele me ajudou a conseguir um advogado para proteger meus direitos e evitar que a sogra interferisse na minha vida. Mas a batalha mais difícil era dentro de casa, com Elisa. Ela aparecia em momentos inesperados, sempre com aquele sorriso falso, dizendo que queria o melhor para mim, que estava ali para ajudar. Só que a verdade era outra. Um dia, recebi uma ligação da escola onde estudamos juntas na infância. Um professor antigo contou que Elisa tinha, na época, espalhado boatos terríveis sobre mim para afastar os amigos e garantir que ela fosse a única estrela da família. Não era surpresa, mas ouvir isso me cortou em 1000 pedaços. A sensação de que minha própria irmã gêmea conspirava para me destruir parecia coisa de filme ruim, mas era real.
O ápice da minha raiva veio numa noite fria, quando peguei Elisa mexendo nas minhas coisas, cartas, documentos, até fotos do meu bebê. Confrontei ela. Ela riu debochada com os olhos frios. Você nunca vai passar de uma coitada, Lara. Ninguém quer você por perto. Você sempre foi um fardo para essa família. Queria gritar, chorar, fugir, mas fiquei imóvel, como se uma parte minha tivesse morrido naquele instante. Foi aí que ouvi um barulho vindo da sala. Marcos estava ali, observando tudo. Pela primeira vez, ele parecia realmente entender a dimensão do que eu estava enfrentando. Chega, ele disse firme. Não vou mais permitir que essa guerra destrua vocês duas. Mas eu sabia que essa guerra não ia acabar tão fácil. A sogra continuava no jogo sujo, Elisa com suas intrigas, e o primo desaparecido como a grande incógnita da minha vida. Enquanto meu bebê crescia dentro de mim, eu sentia que estava crescendo também, uma força que eu nunca imaginei ter. Mas o que aconteceria quando essa força fosse colocada à prova? Naquela noite, recebi uma mensagem que congelou meu sangue. Se continuar, vai perder tudo. Para sempre. Aquela mensagem me perseguiu como um espectro nas horas silenciosas da madrugada. Se continuar, vai perder tudo. Para sempre. A ameaça era clara, cruel, e pulsava na minha mente como um tambor implacável. Mas algo dentro de mim se recusava a recuar. Eu já havia perdido tanto, sofrido demais para simplesmente desistir. Decidi que era hora de ir fundo. Não só pela minha dignidade, mas pelo futuro do meu filho, que ainda não havia nascido e merecia uma vida longe das sombras que me cercavam. Comecei a investigar o primo desaparecido com mais intensidade. Contratei um investigador particular, o dinheiro que Marcos me ajudou a conseguir foi a única coisa boa que surgiu desse turbilhão. O investigador conseguiu algumas informações perturbadoras. O primo, chamado Diego, não só tinha um histórico de envolvimento com o submundo das apostas ilegais, como também era conhecido por manipular e seduzir mulheres para obter vantagens pessoais. E pior, havia registros que Diego havia se envolvido com Elisa. Sim, minha própria irmã gêmea, aquela que me destruiu aos poucos, que me viu como uma inimiga a ser eliminada, estava enrolada em algo que eu não queria acreditar. Quando contei para Marcos, ele ficou atônito, mas decidido a me apoiar de vez. O elo sombrio que unia todos, a sogra, Elisa, Diego, começava a se revelar, e eu percebia que não estava apenas lutando para proteger meu filho, mas para me libertar dessa teia de mentiras. Naquele momento, senti uma chama de esperança, mas também de medo. O que aconteceria quando eu confrontasse todos eles? Foi aí que tudo explodiu. Durante uma reunião familiar, armada pela sogra, fui humilhada publicamente. A desculpa era falar sobre o futuro do bebê. A sogra não poupou palavras, me chamou de mentirosa, instável, desonesta. Mas o que ninguém esperava era que eu tinha provas. As mensagens anônimas, os relatos do investigador, até mesmo fotos do primo Diego e Elisa juntos. Soltei tudo, como um vendaval. As caras de choque foram indescritíveis. A sogra tentou negar, mas o rastro era evidente. Foi nesse momento que Diego apareceu, não mais um fantasma, mas um homem à minha frente, com olhos frios e um sorriso perverso. Lara, ele disse, com a voz carregada de arrogância, achou mesmo que eu iria deixar você escapar tão fácil. O ambiente congelou. Marcos segurou minha mão com força, como se fosse meu único porto seguro. Diego então revelou a verdadeira razão para tudo aquilo. Ele queria controlar a família, a empresa do Marcos, e via em mim um obstáculo, porque o bebê era o elo que poderia impedir seus planos. A sogra, por sua vez, nunca foi realmente contra mim. Ela estava do lado dele, manipulada ou cúmplice, não importava mais. O choque foi brutal. Minha própria família, o homem que jurou me amar, minha irmã gêmea, todos envolvidos em uma trama que quase destruiu minha vida e minha gravidez. E eu, sozinha, prestes a dar à luz, me vi diante da decisão mais difícil, lutar ou desistir. No meio daquele caos, senti uma pontada forte na barriga. Corri para o hospital. O médico disse que era trabalho de parto prematuro. Meu filho estava vindo antes da hora. Naquela sala fria, entre contrações que tiravam o ar do meu peito, eu prometi a mim mesma que ia lutar, não só pela minha vida, mas pela dele. Quando finalmente ouvi o primeiro choro, senti que tinha ganhado uma batalha que ninguém me deu a chance de vencer. Mas o suspense continuava. Porque mesmo depois de tudo, Diego não tinha acabado comigo. Ele ainda estava lá nas sombras, esperando o momento certo para atacar. E a pergunta que queimava minha mente era: até onde eu iria para proteger o que é meu? E o que realmente significa família, quando aqueles que deveriam te amar são capazes do pior? O choro do meu filho ecoava pelo quarto de hospital, uma melodia doce que parecia, pela primeira vez em meses, colocar ordem no caos da minha vida. Aquelas pequenas mãos que agarravam meu dedo me deram uma força que eu não sabia que existia. Ele era a minha redenção, meu motivo para seguir lutando. Mesmo quando tudo ao meu redor parecia conspirar contra mim. Mas o inferno não estava longe.
Diego, aquele homem que era sombra negra pairando sobre minha história, não havia desaparecido. Pelo contrário, estava mais perto do que eu imaginava, respirando por trás dos meus passos, pronto para atacar. Enquanto eu tentava me recuperar do parto prematuro, a sogra continuava sua guerra fria. De repente, o silêncio dela se tornou mais ameaçador. Parecia que ela esperava o momento certo para desferir o golpe final. E infelizmente a essa altura, minha irmã Elisa estava mais do que disposta a ser sua cúmplice. Com o bebê recém-nascido nos braços, eu não podia me dar ao luxo de me fragilizar. Mas cada passo que eu dava para tentar reconstruir minha vida era sabotado. Um dia, cheguei em casa e encontrei o berço do meu filho vazio. O desespero me tomou como uma tempestade. Procurei pela casa, liguei para vizinhos, nada. Até que no portão, encontrei uma pequena caixa de papelão. Dentro dela, um bilhete curto e gelado. Se quiser ver seu filho vivo de novo, pare de mexer onde não deve. O pânico me consumiu. Corri para a polícia, mas as autoridades estavam tão confusas quanto eu. A sogra e Elisa mantinham álibis convincentes, e Diego continuava desaparecido. Com medo, tomei a decisão mais difícil da minha vida: fugir. Deixei a cidade, os fantasmas, e tentei começar do zero com meu bebê. Mas fugir não significava esquecer. Significava sobreviver. Meses se passaram, e mesmo longe, a dor da rejeição e da traição ainda me acompanhava como uma sombra. Marcos desapareceu da minha vida, as ligações pararam, e até minha própria família virou as costas. Mas eu não podia desistir. Para o meu filho, para mim, precisava encontrar uma saída. Foi então que conheci Ana, uma mulher que havia passado por situações parecidas. Ela me apresentou a um grupo de apoio, um lugar onde histórias de rejeição e superação se cruzavam. Lá, entre lágrimas e risos, percebi que não estava sozinha. Que existiam mulheres que, assim como eu, tinham sido rejeitadas por suas famílias traídas, mas que encontraram força para seguir. Ana me ensinou a importância de reconstruir não só o que foi perdido, mas a si mesma. Com ela, comecei a fazer terapia, a cuidar da minha saúde mental, a entender que o amor próprio era o primeiro passo para qualquer redenção. Mas a verdade ainda me perseguia. O que aconteceu com Diego? A sogra e Elisa continuavam impunes. Um dia, recebi uma mensagem anônima com um vídeo. No vídeo, Diego aparecia em um lugar escuro, falando em tom ameaçador que não tinha esquecido de mim, que ainda controlava muitas peças daquele tabuleiro. Eu sabia que a guerra estava longe do fim. Mas agora eu tinha uma certeza: não iria recuar. Se fosse para perder tudo, que fosse lutando até o último suspiro, até o último batimento do coração. O vídeo de Diego repetia na tela do meu celular como um aviso do destino. Sua voz fria, quase zombeteira, deixava claro que ele ainda se achava no controle. Você pode ter fugido, Lara, mas eu continuo puxando os fios. O jogo ainda é meu. Era madrugada. Meu filho dormia ao meu lado, pequeno e inocente, sem saber que o mundo fora daquele quarto seguro era feito de espinhos. O medo tentou se enroscar em mim como fazia antes. Mas dessa vez, ele não venceu. Eu não era mais a garota quebrada que chorava em silêncio. Eu tinha cicatrizes, sim, mas eram brasões de guerra. A primeira coisa que fiz foi copiar o vídeo e entregá-lo à polícia, junto com o dossiê que montei durante todos aqueles meses de silêncio. Sim, eu nunca parei de investigar. Enquanto me curava, lia. Juntava provas, organizava os nomes, conectava os eventos. Eu queria justiça, e agora estava preparada. Com a ajuda de Ana e algumas advogadas do grupo de apoio, conseguimos denunciar Diego formalmente. O que ele não esperava é que eu tinha ido muito mais fundo do que qualquer um imaginava. Durante minha pesquisa, descobri que Diego e Elisa tinham um acordo antigo. Um tipo de chantagem mútua que envolvia, inclusive, movimentações fraudulentas em nome de Marcos, sem ele saber. A motivação? Tirar Marcos da jogada e colocar Diego como herdeiro legítimo da empresa da família, que por sinal, estava afundando silenciosamente por conta das manipulações da sogra. Elisa, por sua vez, queria mais do que o amor de Marcos. Queria minha destruição completa. E viu em Diego a arma perfeita para isso. Só que eles não contavam com minha resistência. Não contavam que eu sobreviveria. Nem que por trás da minha dor, cresceria uma versão minha que ninguém mais conseguiria controlar. O que me deu o golpe final para agir foi uma ligação da sogra. Eu sei onde Diego está. Ela disse. Mas se você continuar cavando, juro que sumimos com ele. E com você. Foi aí que entendi que ela não era apenas cúmplice. Ela estava dentro de tudo, até o pescoço. A polícia, com as provas que levei, abriu uma investigação completa. Descobriram o endereço de Diego em outro estado, onde ele vivia com documentos falsos, protegido por contatos podres. Dias depois, a notícia correu. Ele foi preso. E o melhor, ele entregou tudo em delação premiada. Delatou a sogra. Delatou Elisa. Mostrou os esquemas de desvio, as tentativas de sabotagem, até mesmo a adulteração de exames médicos e os registros da tentativa de me envenenar durante a gravidez.
Foi como assistir uma torre desmoronar em câmera lenta. A sogra foi indiciada por coação, tentativa de homicídio, fraude e associação criminosa. Elisa por falsidade ideológica, extorsão e cumplicidade. No dia do julgamento, fui convocada para depor. Entrei naquele tribunal com a cabeça erguida. Vi Elisa sentada no banco dos réus, ainda com aquele sorriso debochado. A sogra, ao lado, tentava sustentar a pose, mas tremia. E Diego, algemado, me encarava como se ainda esperasse que eu recuasse. Mas não, ali estava eu. A sombra virou luz. Contei tudo. Detalhei cada abuso, cada silêncio, cada noite de terror. Não para que tivessem pena, mas para que soubessem que não conseguiram me matar. Na saída, Marcos me esperava do lado de fora. Chorava. Me pediu perdão de novo, dizendo que nunca imaginou que sua família fosse capaz de tanto. Você foi o único que não quis ver, Marcos. Eu disse com calma. E agora você sabe. Ele me olhou com olhos partidos, mas eu já não era mais dele. Eu era minha. Asterisco asterisco. 1 ano se passou. Hoje moro em outra cidade. Tenho meu pequeno negócio, sou palestrante em encontros de mulheres que passaram por violência emocional, sabotagem e rejeição familiar. Meu filho está saudável, feliz e amado. Às vezes me perguntam se perdoei. A verdade é que perdoei a mim mesma, por ter acreditado demais, por ter silenciado quando deveria ter gritado, por ter me odiado por tanto tempo por não ser como Elisa. Mas nunca perdoarei quem tentou tirar a vida do meu filho antes mesmo que ele respirasse. Nunca esquecerei os olhos da minha irmã, da sogra, de Diego. Eles hoje vivem com as consequências, presos, arruinados, esquecidos. E eu vivo, com orgulho, com cicatrizes, com verdade. E toda vez que meu filho segura meu rosto com aquelas mãozinhas pequenas e diz: mamãe, eu me lembro. Eles tentaram me enterrar, mas esqueceram que eu sou semente.